Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Sistema Canção Nova de Comunicação. Que alegria estarmos juntos para mais um programa Teologia do Amor. Hoje temos como tema os mestres da suspeição. O que é que será que isto quer dizer? O meu nome é Marta Faustino e é uma alegria poder estar aqui consigo neste programa. Mas não estou sozinha. Tenho aqui comigo o Padre Miguel. Seja muito bem-vindo, Padre. Olá, Marta. Muito obrigado. Muito bem-vindos também a todos aqueles que nos escutam e que nos veem na televisão. Peço ao Senhor que nos ajude aqui a fazer deste programa um programa bom, que possa explicar estes mestres da suspeição que ajudaram a construir a sociedade de hoje, que o Papa João Paulo II identifica assim tão claramente, juntamente com outros filósofos, e que para nós são hoje estruturas da sociedade que precisamos de ver e de rever aos olhos de Deus. Isso. E temos também a Maria José. Seja muito bem-vinda, Maria José. Olá, Marta. Muito obrigada. Mais uma vez, aqui estamos cheios de vontade de vos ajudar a entender as catequeses da Teologia do Corpo de João Paulo II e também a dar-vos ideias para a vossa vida e para a educação, para a educação dos filhos, enfim, para a vivência do amor. Sem dúvida. Então, como a Maria José disse, nós estamos neste programa, baseamos-nos nas catequeses que o Papa João Paulo II escreveu para constituir a sua, que ele chama Teologia do Corpo. Vamos iniciar então com a palavra que o Padre nos vai trazer. Então, a palavra que escolhemos para o dia de hoje, para falares destes três mestres da suspeição, é uma palavra da primeira carta de São João, que diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o estilo de vida orgulhoso, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e também as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Neste dia de hoje, neste encontro que temos agora, onde iremos falar sobre os mestres da suspeição, ou seja, sobre aqueles que, ao longo do século passado, foram introduzindo na filosofia e na maneira de pensar cotidiana as suspensões acerca do mundo, nós encontramos neles cada uma destas concupiscências de que fala São João nesta carta, e por isso hoje guardaremos esta palavra para perceber que é importante deixar de amar o mundo. Este amar o mundo aqui de São João é não podemos querer ao mundo o mesmo que queremos às pessoas e a Deus, não é? Não podemos idolatrar o mundo. Devemos sim fazer a vontade do Pai, que nos torna verdadeiramente livres. E de facto estas teorias que devemos de falar foram aquelas que, ao longo da nossa história última, aqui mais recente, acabaram por minar um pouco esta nossa sociedade, um pouco, salvo seja, um pedaço bom, e, portanto, falaremos sobre elas agora já de seguida. Maria José, quem são os mestres da suspeição? Os mestres da suspeição são três nomes que, de certeza, que vão reconhecer. O Papa identifica Nietzsche, Marx e Freud. Não são propriamente os lobos maus, mas quase. mas digamos que a primeira coisa que eles fizeram foi tornar Deus inimigo do homem. Portanto, no fundo, se nós andarmos umas catequeses para trás, e se formos ao Gênesis, vimos que foi exatamente isso que a serpente introduziu no homem, no fundo que o diabo fez, foi fazer com que o homem passasse a olhar para Deus como um inimigo e criar nele a suspeita sobre a bondade de Deus, não é? E é isto que eles fazem. Tornam, de uma forma ou de outra, nós sabemos que foi isso que eles fizeram. Sim. Não queria entrar muito aqui assim pela filosofia, mas enfim, a pouco e pouco vamos falando disto. Digamos que após
no fundo, põem as pessoas a duvidar sobre a sua própria consciência, sobre a sua própria capacidade de entender a realidade à sua volta. A sua própria consciência, no sentido em que é na consciência, coração, consciência, lugar de encontro com Deus, não é? Nesse sentido também. Padre, quer referir algo sobre estes três mestres? Há aqui psicólogos, há psicologia, economia, pensamento filosófico e, de facto, aqui o que me sobressai mais, pelo menos assim à partida, é este Nietzsche. Nietzsche tem uma frase célebre que é Deus morreu, viva o super-homem. Não é? E eu acho que isto para nós é muito significativo para perceber que a nossa sociedade de hoje está influenciada por esta perspectiva. Não é? Pela supervalorização do homem e das suas capacidades, querendo matar o pai. É muito curioso porque para nós cristãos não é isto que funciona, não é este o esquema. Jesus vai sempre em busca do Pai para fazer as suas decisões e respeita-o até ao fim. E com isso alcança a salvação. E isto para nós não pode ser apenas uma ideia vaga e não é de todo. O que Jesus, em última análise, nos veio ensinar foi a ser filhos. E Nietzsche acaba com isso. Não é? Com essa paternidade de Deus. Colocando Deus sob suspeição, de facto. Porque em vez de ser um pai que ama e que cuida, é alguém que me oprime e me quer definhar, fazer definhar. E não é isso. Não é? Que me rouba a liberdade. Sim, sim. Havia um padre que dizia, eu a esse Deus também não acredito. Quer dizer, um Deus assim também não é para mim. E de facto nós cristãos percebemos que esta não é uma concepção real de Deus. Mas como Deus a determinada altura passou a ser apenas uma ideia e não uma coisa que fizesse parte da nossa existência e do nosso cotidiano, foi possível dizer tudo acerca dele. Porque acerca de uma ideia pode-se dizer tudo. Exatamente. Não é? Agora, se eu deixei de ter contacto com Deus, de o experimentar na minha vida, de perceber a sua bondade, a grandeza do seu amor, se eu coloquei-o de parte, de facto posso, a determinada altura, duvidar que ele sequer seja bom ou que me ame. Mas nós cristãos temos uma perspectiva diferente. E a perspectiva cristã é de que este Deus que é Criador, não é? Criou para a liberdade, para o amor. E por isso não é de todo um pai opressor, não é? Mas sim alguém que tem em si a maior das grandezas do amor e que nos quer aprovar esse amor. Não é? E Nietzsche acaba por colocar Deus de lado, não só apenas dizendo que ele não existe ou colocando essa suspeita, mas torcendo ainda mais, colocando a dizer ele não é bom, porque não me quer amar, não me quer dar essa possibilidade. Não deixa de ser curioso ele dizer que não existe e ao mesmo tempo fazer crer que ele não é bom. Há uma grande contradição aí, não é? Mas é típico do pensamento dele. E do pensamento ateu também, não é? Do pensamento ateu. O pensamento ateu tem isto muito vincado. Quer dizer, às tantas é como se ele admitisse que a ideia de Deus era uma criação do homem para justificar coisas que o homem não entende e então inventa Deus, como se Deus fosse criado pelo homem. E depois o conjunto de regras, de leis que nós aqui tanto temos falado, que dando sempre aquela ideia de que são as tais regras e as tais leis opressoras, como tu estavas a dizer, que nos tiram a liberdade, como se Deus quisesse ter poder à nossa custa, que é totalmente o oposto daquilo que nós conhecemos e do que sabemos que é a verdade. Não é? E daquilo que o próprio Deus foi revelando ao longo dos séculos, não é? Pois, essa é a questão, é que o cristianismo é um encontro com uma pessoa, não é uma ideia sobre qualquer coisa, não é uma teoria, não é uma filosofia. É, de facto, um encontro com uma pessoa e isso permite-nos conhecer Deus, porque nos encontramos com Ele, não é? Padre, podemos então dizer que estes três mestres podem ser considerados destruidores? Sim, podemos dizê-lo, porque eles acabam por deixar Deus de lado, colocar na vida do homem apenas como finalidade as coisas que existem neste mundo. Marx
e o marxismo, tem uma expressão que é muito curiosa e que define aqui um bocadinho isto, quando diz que a religião é o ópio do povo. Porque deixou de perceber que a estrutura do homem implica a relação com Deus. Porque Deus colocou lá isso. E como deixou de perceber esta relação com o transcendente, reduziu tudo ao imanente, ao que existe. Aquilo que se vê e que se pode contactar. E a salvação, que é um problema do homem, quer ele considere a questão de Deus ou não. É muito curioso, um professor meu de História, Matos Ferreira, da Universidade Católica Portuguesa, dizia isto, que o problema do homem, de todo o homem, é sempre a salvação. Pode considerar Deus ou não para resolver esse problema, não é? Mas o seu problema é a salvação. Agora, quando se reduz a salvação a uma coisa apenas deste mundo, perde-se um alcance transcendente da vida e reduz-se o próprio homem. O que quer dizer que se destrói parte do homem, pelo menos. É claro que não se consegue destruir o homem porque também a presença de Deus é uma força tal que não dá para destruir. Não dá para dizer, eu agora não me vou relacionar com Deus, eu agora não quero saber dele e permanecer na vida sem essa questão, pelo menos sem esse anseio. Não dá, não é uma gaveta que se feche, porque ela romperá, não é? Agora, de facto, o que acontece é que esta redução ao materialismo reduz o próprio homem ao seu próprio corpo, à sua própria existência, sem a transcendência. Que é uma redução brutal, porque o efeito é desastroso. É um homem que se idolatra a si próprio, ao género de Nietzsche, não é? Que falávamos há pouco. Mas é uma idolatria a si próprio. E por isso, o que interessa é que o mundo corresponda àquilo que eu quero, porque deixou de haver Deus. Não interessa a vontade de Deus, interessa aquilo que o mundo dá para mim. Não é? E por isso a luta de classes de Marx, não é? O que é que é? É eu a querer para mim, o que todos os meus direitos, não é? Já sem deveres, não é? A determinada altura já eu posso sobrepor-me ao outro, não é? Como se tudo fosse justo. Sim, sim. Porque eu começo a ser o centro. Porque não há outro para ser o centro, não é? Não há outra pessoa que se possa referir. Não é? No livro O Triunfo dos Porcos, a determinada altura, que fala sobre o comunismo, a determinada altura, os porcos que se tinham revoltado contra o seu patrão, aqueles que cuidava deles, é curioso isto, revoltar-se contra aquele que cuida deles. Também nessa história é curioso, mas enfim, como é uma fábula é difícil a gente perceber. Mas a verdade é que, a determinada altura, depois ao final, todos eram irmãos, mas uns eram mais que outros. Ou seja, em vez de haver o Deus que define isso e essa referência, uma referência sou eu depois posso redefinir mais ou menos ao meu jeito quem é que manda ou que manda mais ou manda menos. Porque está nesta área apenas material. Nós tivemos muitas dificuldades nos anos 60 e até aos dias de hoje, porque o marxismo marcou uma face da teologia, chamada teologia da libertação, que o Papa João Paulo II combateu muito quando visitou os países latinos, a América Latina, porque aí é que tinha muita força. E especialmente com alguns teólogos, lembro-me, salvo erro meu, de Leonardo Boff, e ele, qual é o problema da teologia de libertação? É que a libertação cristã é da pessoa toda e não apenas do seu corpo, porque aqui, quando se reduz ao materialismo, quando se tira Deus, tira-se a dimensão espiritual da concepção. Do homem nunca poderemos tirar, mas da concepção sobre o homem nós podemos tirar. E daquela concepção em que Deus não conta, depois não dá para definir uma libertação, uma salvação
que seja para o homem todo. E o problema da salvação é sempre um problema. Tinha um professor que dizia, um professor de História, o professor Matos Ferreira, da Universidade Católica Portuguesa, e ele dizia que para todo o homem o problema é a salvação. E ele pode considerar a hipótese de Deus ou não, mas o problema é a salvação. E aqui é preciso perceber que a salvação continua a ser um desejo, porque nós queremos viver uma vida eterna porque fomos desenhados para isso. Não é? Por outro lado, ela fica reduzida apenas ao material e àquilo que é o importante para agora. E de facto, é destruidor isto. Não é? Porque nos parte ao meio. E mais do que partir ao meio, depois prefere uma parte à outra. E nós não fomos assim divididos nunca. E nós fomos desenhados para viver numa unidade entre o nosso corpo e o nosso espírito, entre aquilo que pensamos e que vivemos e aquilo que somos corporalmente. Como vimos na semana passada. Exatamente, e por isso, quer dizer, é de facto destruidor. Não é? Mas, cara, a doutora José, precisa dizer alguma coisa? Ou quer não dizer alguma coisa? Acrescentar? Ou então também pode falar-nos, Maria José, de como é que decorre este tipo de influência na sociedade. Assim, muito resumidamente, eu diria que com Nietzsche, nós, a partir da linha filosófica, chegamos àquilo que é um dos grandes males do nosso tempo, que é o relativismo moral. Então, é aquela coisa de não há uma verdade absoluta, portanto, deixando de haver Deus, não há uma verdade absoluta, não há, e qualquer pessoa pode pensar o que quiser a respeito do que quer que seja, desde que não entre em conflito com o outro. Portanto, deixa de haver a possibilidade sequer das pessoas poderem conversar sobre as coisas, a não ser sobre coisas que não têm interesse nenhum. Porque, de facto, como não se pode ter opiniões diferentes, e não se pode ter opiniões diferentes, porque imediatamente é assim, isso é a tua verdade, a minha verdade é outra, como se a verdade, em sentido absoluto, tivesse deixado de existir, não é? Pronto, isto causa muitos problemas a nível de moral, como é fácil de imaginar. Depois, a nível do materialismo, quer dizer, com Marx chega-se a um materialismo, como estava a dizer o Padre Miguel, em que é como se a salvação do homem estivesse numa pseudo-justiça social. E nós sabemos, porque o próprio Jesus nos disse que pobres haverá sempre, não? E sabemos que as pessoas são diferentes umas das outras, portanto esta cena de sermos todos iguais, não só a nível da riqueza e da pobreza, mas depois em última análise a nível de homem e mulher também serem iguais, isto tem claramente origem nesta ideia da justiça social ou da igualdade social, que não existe, nem é suposto existir, nem é bom que exista. Justiça sim, mas são coisas diferentes. Não é? Não estamos a falar de somos todos iguais, temos que ter todos o mesmo, temos que ser todos... Os mesmos direitos, não é? Não é... Nós não somos Aliás, assim. é uma coisa... Quer dizer, estava a pensar, mesmo no casal, a reivindicação de que eu é que... Não sei, estou a pensar no feminismo e no machismo destas coisas, não é? Que é a reivindicação de que não eu é que tenho os direitos, eu é que não sei o quê. E não perceber a diferença, que eu sou diferente dele e ele é diferente de mim. Temos Por isso temos diferentes. necessidades diferentes e maneiras de ser diferentes e que são diferentes, não são reivindicativas nada, são apenas diferentes. E o que faz o marxismo é que nos põe a lutar uns contra os outros por uma pseudo-igualdade. E, portanto, é precisamente o contrário daquilo que é o amor, que é afirmar o outro e afirmar a diferença do outro. E como isso é enriquecedor para o bem comum, ou para todos, não é? Não é... Finalmente, em relação a Freud, o que Freud, enfim, faz um percurso também muito enfim, podíamos aprofundar muito, mas só para dizer que reduz, digamos que, a salvação à satisfação das necessidades dos instintos. Basicamente os instintos, como se o homem fosse, de facto, um animal apenas motivado por instintos. E depois, é claro, que tem um grande desenvolvimento no plano da sexualidade e da afetividade, o que é interessante porque, de alguma forma, está-nos a dizer que as questões da sexualidade são importantes para a pessoa. Não é? Só que, ao reduzi-las ao instinto, está a deturpar toda uma verdade, não é? E portanto... O que é que acontece com estes três mestres da suspeição, como estávamos a dizer, é que a nossa
aquilo que faz de nós, de facto, especiais, que é o sentido de uma procura do sentido da vida, que é feito um trabalho da consciência, não é? Passa a ser uma interpretação de sinais. No fundo, é como a expressão uma espécie de decifrar truques, decifrar coisas, decifrar sinais. Eu estava a pensar em não sei o quê e depois vi aquilo e isto significa, quer dizer, às tantas a nossa cabeça é uma cabeça mágica, é um pensamento mágico o tempo todo. Superstição, exatamente, completamente. Exatamente, é isso mesmo. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas a viverem desta maneira e a pensarem desta maneira, completamente cheias de interpretações de sinais. E depois muitos deles até são relacionados com Deus, ou supostamente relacionados com Deus. Na nossa imaginação tudo é possível, não é? E deturpam completamente o sentido do que é o espiritual, porque o espiritual não é pensar em Deus, o espiritual é viver diante de Deus como se vive diante de uma pessoa, numa relação com. E, portanto, existe uma verdade absoluta e existe a verdade da presença do outro, e existe a verdade do que é o outro. E contra isso não podemos fugir, não é? Se nós vivemos só com uma imagem de Deus que está na nossa cabeça, com sinais que nós interpretamos à nossa maneira, com as cartas que dizem isto e assim, e o tarô, e as linhas das mãos, e essas coisas, tudo isso é tudo muito espiritual, mas é tudo menos viver diante do Espírito, viver a vida segundo o Espírito, não é? No fundo, este apelo de São João à tríplice concupiscência, que o Papa faz depois o paralelo com estas filosofias ou doutrinas dos mestres da suspeição, é, no fundo, uma forma diferente de dizer a mesma coisa que já tínhamos visto com São Paulo, com a doutrina da pureza, com a diferença, a procura da unidade entre o corpo e o espírito, não é? Vai dar ao mesmo. São maneiras de abordar as coisas um bocadinho diferentes. O Papa associa a concupiscência do corpo a Freud, exatamente. A concupiscência do olhar a Marx e a soberba de vida a Nietzsche. Que é aquele que faz um juízo, que acusa o coração humano, não é? Aí já estamos a falar da tríplice concupiscência. Exatamente, que foi o texto de início. O texto que agora iniciámos. Só para perceber que de facto, a idolatria do mundo como tal acaba sempre por ser destruidora, como dizias há pouco. É importante que o nosso coração perceba isso, porque depois parece que colocamos uma rolha, não é? E dizemos Deus não, mas depois aquilo explode para um sítio qualquer, não é? Isto da superstição e daquilo. A gente diz Deus não existe, mas colocamos uma rolha a dizer. Não é? Então, mas depois isto é uma coisa que eu não consigo calar e por isso vou buscar nas coisas agora já materiais. A ver se os astros não sei o quê, a ver se, não é? E perceber as cartas dizem isto e dizem desresponsabilizante e como nos tira a liberdade. Quer dizer, andamos, no fundo, à procura de alibis que justifiquem a nossa vida e estamos a cancelar a nossa responsabilidade sobre a nossa vida e a nossa liberdade também, não é? E colocá-la sobre algo, não é? Tremendo. Bem, temos que terminar. Realmente são sempre temas muito fascinantes, como vocês puderam ver hoje, e que nós próprios aqui acabamos por nos perder no tempo. Bem, queremos contar consigo, com as suas sugestões, perguntas, que é normal que surjam, e perguntas concretas do dia-a-dia, e podem entrar em contacto connosco através do nosso e-mail teologiadoamor@cançãonova.pt ou ainda através do nosso telefone 249 530 600. Pode também enviar uma carta para Programa Teologia do Amor, Estrada da Batalha, número 68, apartado 199, 2496 908, Fátima. Bem, resta-me despedir. Padre Miguel, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço mais uma vez por ter cá estado e por ter partilhado convosco isto. Acho que é importantíssimo nós refletirmos sobre a nossa sociedade e sobre a maneira como nós vivemos para perceber o quanto Deus nos quer e perceber quanto a nossa sociedade tantas vezes esconde o rosto de Deus e é preciso voltar a encontrá-lo. E estas catequeses do Papa João Paulo II revelam um desejo imenso do próprio Deus em nos voltar a encontrar. Não é? Obrigada também, Maria José, pela sua presença. Obrigada eu. Contamos consigo para o nosso próximo programa com o tema
a pureza na arte. Até lá, se Deus quiser.